E primeira edição do nosso Conexão Brasília desse ano de 2023. Diego Amorim está com a gente. Bom dia, Diego. Feliz ano novo. Tô aqui. Agora sim. Bom Chegou? dia, Diego. Ótimo. Bom ano para você. Bom dia. Bom ano para você também, Mauro, Michele, para os nossos ouvintes. Que seja um 2023 mais leve na medida do possível. Diego, esses são os nossos votos aqui também. Diego, como é que você analisa aí todas as declarações que tivemos ontem, os discursos da posse do Lula e também uma declaração que ele deu ainda antes da posse, dizendo que não quer bajuladores? É isso, Mauro. O presidente empossado Luiz Inácio Lula da Silva, ele mesmo disse numa entrevista que concedeu ali antes do Natal que ele não quer bajuladores no seu governo, uma expressão que o próprio presidente Lula usou, e sim críticos eficientes e honestos que nos ajudem a consertar o que estiver errado, disse o presidente Lula. Primeiro é preciso ver nos próximos dias, nas próximas semanas, se isso foi uma retórica, um discurso político do presidente Lula, ou se de fato ele está disposto a não ter bajuladores. Eu tenho um grupo de WhatsApp de amigos de infância, acredito que todo mundo tem o seu, e de vez em quando alguém tem que lembrar lá, pessoal, a gente não é ministro não, a gente está discutindo aqui, parece que a gente está decidindo os rumos do país, um fala uma coisa, outro fala outra. Pessoal, o presidente não está no grupo não, a gente não vai decidir nada não. Então assim, o Lula é grandinho, assim como o Bolsonaro era, cada um obviamente completamente diferentes, mas eles se viraram presidentes pelo voto popular, devem em tese saber o que fazem, né? Mas são seres humanos, não são mitos, não são deuses, eles erram. Acabou a campanha, acabou a posse, a partir de hoje é um dia útil, começa de fato o governo Lula, o terceiro governo Lula. Muita gente se deslumbra com Brasília. Eu não acredito que vai ser o caso do presidente Lula. Ele conhece bem aqui Brasília, não vai se deslumbrar com palácio, com congresso, com essas coisas todas. Agora, tem gente nova chegando no governo. Esse pessoal que chega novo, a gente viu isso acontecer no início do governo Bolsonaro, vai ver acontecer agora. Gente que se deslumbra, acha que é dono do mundo, que porque está andando com palácio, com carro preto em Brasília, é gente intocável, é Deus, e vai precisar, ao longo do governo, ter aquela pessoa que vai chegar no Lula e vai ter a coragem, a audácia de dizer, presidente, não está legal. Presidente, a âncora fiscal, você esqueceu, presidente? Não adianta ficar só falando, desigualdade, mas cadê a âncora fiscal para garantir o combate à desigualdade que o senhor tanto frisou na posse, né? Então, duas questões a gente vai ter que analisar nesse primeiro momento do governo, Mauro, Michele e ouvintes. Primeiro, quem que o Lula vai estar disposto a ouvir? Será que vai ser o Geraldo Alckmin? Alguém que era seu adversário, que ele traz para a chapa presidencial vitoriosa, é o seu vice-presidente, vai ser também o seu ministro da Indústria, do Comércio e de Serviços, vai ser o Aloysio Mercadante, que é um amigo de longa data do Lula, alguém de confiança, alguém próximo a ele, porque não pode ser qualquer pessoa também, né? Tem que ser alguém que o Lula confie, assim como a gente na nossa vida pessoal precisa ter alguém de confiança, muitas vezes é a nossa esposa, né? É o marido, é alguém de dentro de casa que pega na gente e fala, não tá legal, por aí não vai dar. E a gente precisa disso, todo mundo, todo ser humano precisa de ouvir também as críticas, não só elogios, o chamado feedback, aí, o retorno que a gente gosta tanto de ter para a gente cada vez mais melhorar. Vai ser o José Dirceu, alguém que não apareceu muito na campanha, mas que sabidamente atuou nos bastidores, vai continuar nos bastidores, sendo um conselheiro de Lula, vai colocar a cara, não vai colocar a cara. Vai ser a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ou a própria Janja, primeira-dama, que ontem, para surpresa de ninguém, deixou claro que vai ter uma força dentro do governo Lula. A Janja, que é uma militante de esquerda há muitos anos, é uma militante petista raiz. Será que o Lula vai ouvi-la? E ela vai ser, vai ocupar esse papel de conselheira também do presidente? Então, eu coloquei aqui alguns nomes que eu vejo como possíveis pessoas que podem ajudar o Lula nesse dia a dia. O segundo ponto que a gente vai precisar observar é se ele vai ouvir, se o Lula vai querer de fato ouvir essas críticas, ou se essa declaração que ele deu de que não quer bajuladores, quer apenas
críticos eficientes, se isso ficou apenas de fato na retórica. O Lula que chega em 2023, ontem acompanhando a posse, eu vi quase todos os nossos colegas fazendo comparações do Lula de 2003 para esse Lula de 2023, 20 anos depois, eu fico com a resposta do nosso querido Gabeira na Globo News, que disse: nenhum de nós é igual de 20 anos atrás. Então, por óbvio, esse Lula que chega para o seu terceiro governo não é aquele mesmo Lula. E esse Lula é como? Não sabemos ainda que Lula é esse que está assumindo o governo para valer no dia de hoje. Fato é que ele está... Se tem uma pessoa hoje com a melhor autoestima do Brasil, se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que diante de tudo que aconteceu, depois de tudo que ele passou preso, nem ele mesmo poderia imaginar ali da cadeia que pouco tempo depois voltaria a Brasília e voltaria como presidente eleito democraticamente pela maioria do voto dos brasileiros. Então, primeiro, saber quem o Lula vai querer ouvir. Segundo, se de fato ele está disposto a ouvir. Mas finalizo dizendo, Mauro Michele, que a pior coisa que pode acontecer é o Lula se fechar na bolha. Eu acredito e torço que ele não vá fazer isso. Ontem, no discurso, ele fala de vez em quando ali para a militância, chama o impeachment da Dilma de golpe. Não foi um golpe, foi um impeachment validado pelo Supremo Tribunal Federal, mas ele fala ali a palavra golpe para se aproximar da militância. Foi um momento que eu achei ali ele falando mais para a sua militância. E é do jogo também. Ele estava ali no parlatório, estava falando na sua posse. Tudo bem, é o cercadinho, digamos assim, o Bolsonaro tinha o cercadinho dele, o Lula vai ter o seu cercadinho. Mas eu vejo um Lula, no discurso de ontem, disposto, sim, a governar para todos. E ele vai ter que fazer isso, para quem votou nele e para quem não votou nele. Se ele se fecha nessa bolha, e acho que vai ser difícil, porque ele tem um governo muito eclético, né? Eu, particularmente, não considero essa frente ampla tão ampla assim. Acho que vai ser um governo de esquerda, é um governo de esquerda, o Lula é de esquerda, tem ali alguns partidos de centro, mas são fisiológicos, eles vão estar em qualquer governo, estariam no governo Bolsonaro, estão no novo governo Lula. Mas o Lula não pode cometer o erro, digamos assim, eu não vou ser bajulador do Lula, então se o Lula me permite, eu digo, ele não pode cometer o erro que o Bolsonaro cometeu, de ver inimigos a todo instante em todos os lugares, né? A gente não pode também, como um todo, sociedade, imprensa, repito, passou a campanha, passou a posse, agora é governo. A gente ficou durante 4 anos ouvindo bolsonaristas dizendo, e o Lula? E o Lula? E o Lula? A gente não vai poder ficar 4 anos ouvindo, e o Bolsonaro? E o Bolsonaro? Esqueçamos o Bolsonaro, esqueçamos, ele está lá em Orlando. Deixa ele lá agora comendo a pizza dele e tirando foto com o pessoal lá no condomínio de Orlando. Agora é o novo governo Lula. A imprensa, aí daqui a pouco vai... por enquanto está uma fase de lua de mel esperada entre a imprensa e o Lula. Daqui a pouco vão começar as críticas. Daqui a pouco vai surgir um indício de escândalo aqui, uma suposta polêmica acolá. E aí a gente também não vai poder ficar ouvindo a imprensa não está deixando o Lula governar. Não, agora, repito, passou campanha, passou posse, começa o governo e o próprio presidente disse que não quer bajuladores, então estaremos aqui para não ser bajuladores dele e vamos seguir a nossa vida. Mauro, Michele. E as críticas até já começaram. Primeiro porque houve uma situação completamente não usual de que o governo começou antes do governo, né? O governo Lula começou 2 meses antes porque o Bolsonaro simplesmente abandonou a presidência da República, desapareceu. E segundo, então assim, durante todo o processo de montagem do Ministério de negociação da PEC da transição, já houve críticas. Então algumas críticas já começaram. E mesmo nos discursos ontem do Lula, já teve gente que criticou, por exemplo, essa tendência de achar que o Estado é um grande indutor do crescimento, que quem defende uma economia mais liberal já fez críticas a esse aspecto também. Agora, uma coisa que eu acho que não muda no Lula é uma capacidade de articulação política e de buscar consensos. Isso faz parte de toda a trajetória do Lula, desde dirigente sindical. Talvez ele se valha disso para tocar esse mandato dele também. E a gente está aqui para observar e, se for preciso, para criticar também, né, Diego? Com certeza, Mauro. E uma coisa que me chamou muito a atenção, durante a campanha, eu via um Lula
muito cansado, né? Até envelhecido, às vezes eu o vi até um pouco adoentado. E é importante a gente perceber isso, como tem um efeito psicológico, talvez, né? Ele foi eleito, ele tomou posse ontem, ele estava... Deu lá a tosse dele, tá com problema de garganta que não vai passar pelo jeito, tomou muita água. Mas ontem eu vi um Lula com sangue nos olhos, né? Com muita vida, com muita energia, parecia muito saudável, né? É um efeito psicológico, certamente, chegar ao poder da forma como ele chegou deve estar dando a ele essa força para seguir. Porque a rotina ontem não foi suave, Nossa não, né? Senhora. Com aquele sol, com aquele terno, milhões de protocolos e eventos. Foi E fácil, não é mole, não. Mas é isso. Diego Amorim com a gente aqui no Conexão Brasília. Obrigada pela sua participação hoje, Diego. Bom ano pra gente. Até amanhã, um ótimo ano. Até amanhã.